Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é a Duda Carvalho do canal Domínio Rubro-Negro e tô aqui pro segundo episódio aí do nosso novo quadro Dois Toques, comigo aqui quem vos fala, e pra gente falar muito de Flamengo, né? Vamos começar dando uma girada aí pelos bastidores nessa terça-feira, pré-Libertadores. Amanhã é dia de Flamengo e Vélez. Vamos dar um giro aí pelo Ninho do Urubu para saber o que vem acontecendo no mais querido nessa última segunda e nessa última terça-feira, antes da Libertadores, da semifinal Flamengo e Vélez. Bom, o que vem acontecendo por lá é que Marcos Braz dá algumas declarações sobre a renovação do Rodinei. Tudo que parece, ele vem desviando um pouquinho o assunto, né, as informações que a gente tem, mas pelo que parece o Rodinei não vai ter seu contrato renovado, uma vez que o jogador se sentiu menosprezado um pouco pela diretoria quando não vinha jogando tão bem. E agora que vive um alto nível do seu futebol, um bom desempenho, o jogador quer ter sua saída totalmente livre do clube para poder assinar com outro clube e poder ter essa questão livre sem ter que renovar e sem ter nenhum outro tipo de compromisso com o Flamengo. Enquanto a saída de outros jogadores, ontem o Vitinho se despediu oficialmente do Flamengo. O Flamengo postou em todas as redes sociais agradecendo aqui a passagem de Vitinho pelo Flamengo. Foram ao total aí 4 longos anos que o Vitinho não rendeu tudo aquilo que a torcida esperava, ou pelo menos um pouco do que a torcida esperava, e o Vitinho se despede para ir para outro clube e de maneira livre, né? Porque o jogador já poderia assinar um contrato, um pré-contrato com qualquer outro clube. Então não deve nada ao Flamengo, o Flamengo também não deve nada ao Vitinho, e o Flamengo negociou aí o jogador e já se livra de uma grande parte da folha salarial aí que o Vitinho ocupava no clube, sem ajudar muito, até porque o jogador já sentava no banco de reservas há um tempo, nunca chegou a se concretizar titular no Flamengo, mesmo agora com a lesão de Bruno Henrique, né? A chegada do Cebolinha, Marinho, inibe um pouco a presença do Vitinho ali no time titular, ou até nas entradas no segundo tempo. Vitinho sendo pouco utilizado, o Flamengo vê como um bom negócio essa negociação do jogador. Despede do clube nessa tardezinha aí de segunda-feira. Por outro lado, o Landim vê que o Flamengo não pode e não quer que o Flamengo perca mais suas peças, né? Não quer perder ninguém nessa janela de transferências aí que está acontecendo lá fora nesse momento. O único jogador que pode ser negociado nesse momento é o atacante Lázaro, cria aí do Ninho do Urubu. O Flamengo vê como um bom negócio tratar aí do jogador, já que times da Europa, como o West Ham, tinha feito proposta, mas agora já encerrou a negociação com o Flamengo, pois tinha dado uma oferta, o Flamengo pediu um valor maior e o West Ham declara fechada e encerrada as negociações com o Flamengo. Enquanto isso, outro clube que disputa lá a Liga, o Celta de Vigo, diz que pode ainda fazer propostas pelo jogador, afinal ainda falta para a janela de transferências fechar e quer contar com o jogador do Flamengo para disputar a La Liga nessa temporada. Por falar em não perder mais jogadores, o Flamengo também encaminha muito bem a renovação de João Gomes, o jogador aí, o volante titular hoje nas partidas principais do Flamengo. O João Gomes é um cria do Ninho também, com grande potencial e que se firmou nesse time titular, e que para mim o João Gomes ele joga muito e não tem que sair desse time. E impasses nessa renovação, principalmente em questão de valores. Então parece que chegamos a um denominador comum e a renovação de João Gomes está bem encaminhada para a gente manter o jogador, já que seu atual vínculo é até o final de 2025, mas precisava renovar por questões de valores e para se firmar aqui no clube, uma vez que a janela de transferências está aí catando a saída de vários jogadores aqui no Brasil. Agora falando um pouquinho de Libertadores, amanhã é dia de Flamengo e Vélez e o Flamengo já chegou em Buenos Aires. O Flamengo chegou ontem à noite na Argentina e foi recebido por uma festa magnífica da torcida do Flamengo por lá. Cerca de 1.000 ingressos foram vendidos de uma carga de 4.000. Os ingressos até estavam num valores
um pouco acessíveis, digamos assim, mas as passagens subiram muito de preço assim que o Flamengo passou das quartas de final. A gente sabe, é uma logística grande pro torcedor estar lá, e também já tem muita gente reservando aí aquele dinheirinho para possível final da Libertadores lá em Guayaquil, no Equador. Então a gente vai ter um público um pouquinho tímido, mas vai ter uma grande festa. Já está tendo uma grande festa da torcida do Flamengo lá na Argentina. O Flamengo, que treina no CT do Boca Juniors, hoje Dorival vai oficialmente bater o martelo com os últimos treinos lá pela Argentina para a partida de amanhã, mas aquele time que é aquele feijão com arroz que a gente já sabe e que não tem erro nas mãos do Dorival Júnior, né? Por falar do nosso rival, o Vélez lançou ontem uma camisa nas cores de um rival muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. As cores da nova camisa do Vélez é branca, verde e grená, ou vermelho, até um pouquinho, um tom aí, em homenagem aos seus primórdios na Itália, né? Então, o time homenageia aí esse grande país, essa grande seleção, diz que não tem nada a ver aí com o rival do Flamengo, apesar de ter uma união entre as torcidas. O Vélez descarta que é por causa do rival carioca do Flamengo e ainda não divulgou se vai utilizar esse uniforme junto com os calções pretos na partida de amanhã ou não. Então ainda não temos essa informação, mas caso jogue, o Flamengo pode se ambientalizar que está jogando com quase rival carioca nas mesmas cores. E ainda por falar em Libertadores, hoje a gente tem o outro lado da chave da semifinal. Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam no primeiro jogo da semi, lá na Arena da Baixada, transmissão no SBT. Então a gente pode acompanhar aí um pouquinho desse rival Filipão e Abel Ferreira, para a gente poder observar como que o nosso possível adversário na final da Libertadores está se comportando e quem é que vai passar daquele lado lá um pouquinho antes da gente, já que o Flamengo decide na quarta-feira. Então a gente vai saber primeiro quem é que tá do lado da final, para depois a gente carimbar a nossa passagem para Equador no Guayaquil. No mais, algumas outras informações vocês acompanham aqui mais tarde na live, amanhã com um informativo matinal, e à noite a gente também vai ter um pré-jogo. Me acompanha nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, vai sempre estar aqui, tá bom? Saudações rubro-negras e vai pra cima deles, Mengão.